Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos repetir junto os versículos 35 ao 38. Todos nós. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Podem estar assentados em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que é plano de Deus que nós, cada um de nós, esteja vivendo e desfrutando de um relacionamento, seja no âmbito vertical para com Deus, seja no âmbito horizontal entre nós aqui na Terra, seres humanos. Toda a nossa vida, ela é permeada de relacionamentos. Somos frutos dos relacionamentos que temos na vida. Somos frutos dos relacionamentos ou do relacionamento que temos com o próprio Deus. O fato é que, como diz a palavra de Deus, esses relacionamentos que temos entre nós, seja no âmbito conjugal, entre pais e filhos, seja no âmbito conjugal entre marido e mulher, seja no âmbito fraternal entre amigos e irmãos, seja no âmbito dos negócios, esses relacionamentos, todos eles são marcadamente pontuados por problemas, são todos eles pontuados, não raras vezes, por muitas tribulações, por muita luta, por muitas situações que nos entristecem e que roubam a nossa alegria. Por que isso? Porque somos pessoas distintas, tivemos princípios diferentes, fomos criados em lares diferentes, com base em princípios diferentes, somos pessoas apesar de uma mesma cultura, mas com prazeres diversos, pensamentos diversos, distintos uns dos outros. E essas nossas diferenças, elas pontuam os nossos relacionamentos, muitas vezes com grandes problemas. E não raras vezes, a nossa própria vida aqui na Terra, ela é também pontuada por tragédia, não raras vezes ela é pontuada por situações
surpreendentes que nos assolam, né, de uma forma grande, poderosa, inesperada. E assim vamos vivendo aqui na Terra, no âmbito dos nossos relacionamentos e inclusive no âmbito do nosso relacionamento com o próprio Deus, né? Temos muitas diferenças para com Deus, mas Deus, Ele nos chama a nós nos relacionarmos com Ele. Apesar de Deus dizer que os caminhos dele são diferentes dos nossos, apesar de Deus afirmar que os pensamentos dele estão mais distantes dos nossos do que os céus da terra, Ele nos convoca, Ele nos desafia a nós termos também um relacionamento com Ele, apesar de todas essas diferenças. E isso tudo faz parte de um propósito, tudo isso faz parte de um plano maior de Deus. E esse plano fundamental, maior, esse plano grande, enorme de Deus, ele está preso ao fato de que nós precisamos nos relacionar com pessoas muitas vezes completamente diferentes de nós, ou muitas vezes com pessoas com alguma diferença para conosco, porque no cadinho, né, no confronto deste relacionamento, dessa relação, nós nos aprimoramos. Aleluia. É justamente no confronto das nossas diferenças que nós vamos aprender uns com os outros. É justamente no confronto dessas distinções que há entre nós que nós nos ajudamos mutuamente, nós contribuímos uns para com os outros no crescimento espiritual, no crescimento como cidadãos, no crescimento como pessoa humana, no crescimento como família, como marido, como esposa. Quando você contempla dentro de um relacionamento conjugal a vida de um marido e de sua esposa, você vê ali pessoas muitas vezes que têm poucos pontos de conciliação, têm poucos pontos de harmonia, têm poucos pontos convergentes e uma enormidade grande de pontos distintivos. É muito comum entre marido e mulher os pontos distintivos, os pontos de diferenças entre eles chamarem mais atenção do que as suas semelhanças, né? Os seus pontos de harmonia. E por que geralmente esses relacionamentos acabam dando muito certo às vezes? E por que esses relacionamentos acabam produzindo no marido um crescimento como cidadão, um crescimento como ser humano, um crescimento como pessoa humana? Acabam produzindo também na esposa, né, esse mesmo crescimento, um amadurecimento também muito grande, porque é justamente esse o plano de Deus, que nós como pessoas distintas em muitos pontos, nós venhamos a somar através das distinções. Aleluia. As distinções nossas entre uns e outros, entre eu e vocês, entre vocês uns com os outros, essas distinções não são para diminuir, não são distinções que se proponham a abater, não é? A subtrair, ao contrário. Elas são distinções cujo objetivo de Deus é somar, cujo objetivo de Deus é o nosso enlevo como pessoa humana, como ser humano, como cidadão, como marido, como esposa, como irmãos, como filhos. Fundamentalmente, o plano macro de Deus, ele é um plano perfeito, ele é um plano que tem início, meio e fim. Ele é um plano em que ele pega as nossas diferenças, nos une nas nossas diferenças e ele faz com que nas nossas diferenças nós venhamos a crescer e amadurecer na presença. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, quando uma pessoa vira para um pastor e diz: mas pastor, eu sou tão diferente do meu marido, pastor. O pastor é obrigado a dizer para ela: pois é, esse faz parte do plano de Deus, né? Desgraça seria se você fosse totalmente igual ao teu marido, você não teria a mínima chance de crescimento.
você não teria a mínima chance de amadurecimento. Você não teria a mínima chance de crescer na maturidade, na imagem, na semelhança do próprio Senhor Jesus. O casamento, por exemplo, a união conjugal, entre outros propósitos maravilhosos que Deus tem com ela, tem esse propósito fundamental. Deus une seres totalmente diferentes, com princípios muitas vezes diferentes, poucos pontos harmônicos e muitos pontos diferentes, para que essas diferenças somem, para que essas diferenças façam eles aprenderem um com o outro, façam com que essas diferenças possam produzir neles um ser humano mais parecido com Cristo Jesus. Aleluia. E quanto maiores essas diferenças, maior é o aprendizado. Quanto maiores forem os pontos distintivos, mais chances nós temos de aprender com o outro. Mais chances nós temos de amadurecer com o outro. Se eu olhar para a minha vida, estou casado há mais de 22 anos, se eu olhar para a minha vida desde o início do meu casamento, o homem que eu era, antes do meu casamento ou até o casamento, com certeza eu não era um homem tão maduro quanto sou hoje. Eu não era um homem tão crescido como cidadão, como pessoa humana, como ser humano, né? Tão completo como ser humano, como cidadão, como marido, como homem, né? E digo o mesmo da minha esposa. 22 anos atrás, Vera era uma mulher bem formada, uma mulher bem estruturada, mas hoje, quando eu bato os olhos na Vera, eu vejo uma mulher muito mais madura, uma mulher muito mais crescida espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. O grau de paciência que ela adquiriu por se relacionar com um homem totalmente diferente dela é um grau absurdo. Eu às vezes honro a Deus e presto homenagem a ela e digo a ela: você hoje é uma mulher com grande paciência. E no início do nosso casamento ela tinha muito pouca paciência para dar, muito pouca paciência para oferecer, não é? Mas ela cresceu na paciência, cresceu na maturidade. Eu cresci na paciência, na tolerância, eu cresci na compreensão, né? Eu cresci em muitas coisas na minha vida, me tornando um pouquinho mais semelhante a Cristo Jesus. Ela cresceu em muitos pontos na sua vida, a tornando um pouquinho, ou talvez bem mais semelhante a Jesus do que eu. E isso fundamentalmente é o plano maior de Deus com um relacionamento. Aleluia. Vocês nunca devem olhar para os vossos pontos distintivos como alguma coisa que os afastem uns dos outros. Se você é pobre e o teu irmão é rico, olhe para a riqueza dele não como algo que deva afastar você dele, mas algo que deva atrair você para ele e ele para você. Se você é uma pessoa bem colocada socialmente e o teu irmão não é, permita que a humildade dele te ensine. Permita que a simplicidade dele te ensine. Às vezes as pessoas são ricas, elas têm status, têm posição, e elas, na sua ignorância espiritual, né, como seres primatas das cavernas espirituais, elas não compreendem que elas têm uma grande chance de aprenderem o poder da humildade, o poder da simplicidade com aquele irmão humilde que Deus deixou e deu amor no coração dele por essa pessoa. Aleluia. Em suma, os nossos pontos distintivos uns dos outros, Deus permite para o nosso crescimento espiritual. Até mesmo no próprio relacionamento com Deus, as nossas diferenças com Deus são abissais, não é? As nossas distinções para com Deus são abruptas, são enormes, são de uma distância absurda, mas Deus nos desafia a olhar para essas diferenças
e lidar com Ele. E Ele nos convoca a termos um relacionamento com Ele, para que a gente aprenda que naquilo que Ele é diferente de nós, Ele precisa construir na nossa vida. Naquilo que nós vemos que nós somos diferentes dEle, sirva isso de exemplo para nós o imitarmos, para nós buscarmos nele justamente os pontos que são distintivos de nós, para nós nos esforçarmos e nos assemelharmos mais e mais à imagem e semelhança dele. Quantos estão entendendo? Levanta a mão direita para a glória e glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor está falando contigo nessa manhã. Não se turbe o vosso coração, porque você é distinto da tua esposa. Não se turbe o vosso coração, porque há muitas diferenças entre você e o irmãozinho da igreja. São justamente essas diferenças que te farão aprender, que te farão crescer. São justamente essas diferenças que aparecerão diante de você como espelho, para que você possa aprender, para que você possa permitir que o Espírito de Deus talhe, que o Espírito de Deus trabalhe. Fundamentalmente, esse é o plano de Deus. Na vida não há nada preciso. Na vida não há nada exato. Esse pensamento levou um grande poeta português chamado Luís de Camões a escrever um pensamento que ficou mundialmente famoso, mundialmente conhecido, e que muita gente às vezes lê as simplicidades daquelas palavras e não compreendem o que Camões queria dizer, o que Camões queria ensinar. Eu até creio que Camões aprendeu com a própria Bíblia Sagrada, pois aquilo que ele fala como um grande, um estupendo pensamento, é algo que a Bíblia Sagrada nos ensina de Gênesis a Apocalipse. Camões disse assim, uma frase célebre, ele disse: navegar é preciso, viver não é preciso. Milhões de pessoas já se debruçaram diante deste pensamento para decodificá-lo e para decifrá-lo. Mas fundamentalmente Camões queria dizer apenas e simplesmente o que a Bíblia nos ensina: a vida ela não é precisa. A palavra precisar, o verbo precisar aqui, ele não é utilizado como sinônimo de necessidade, como algo necessário, mas sim como algo de exatidão. Como na época de Camões era muito comum as pessoas atravessarem e cruzarem os oceanos com as naus, através da navegação, e a navegação ela tinha que ser exata, ela tinha que ser precisa, matematicamente precisa. E tanto mais matematicamente precisa fosse a navegação, menos intempéries os barcos sofriam, menos surpresas em alto mar eles sofriam, menos vulneráveis estariam às tempestades. E era isso que Camões queria dizer: navegar é preciso, ou seja, navegar é uma coisa exata, é uma coisa precisa, tem que ser precisa, mas viver não é preciso. Ou seja, viver não é uma ciência exata, viver não é uma ciência matematicamente precisa. A vida ela é construída de intempéries, ela é construída de confrontos. Nós, em nossas vidas, quantas vezes fomos surpreendidos por tempestades inesperadas? O próprio Jesus, não é? Ele dizendo a mesma coisa que Camões, e eu até creio que Camões tirou justamente esse pensamento dele, desta passagem em que Cristo diz que sobre a casa do homem insensato e sobre a casa do homem prudente viriam as tempestades. Jesus disse: o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E o homem insensato, louco, ele constrói a sua casa sobre a areia. Mas a casa do homem prudente e do insensato sofreriam os efeitos das tempestades. As tempestades viriam sobre a casa.
Eu creio que Camões tirou seu pensamento daí para dizer que a vida não é precisa. Ou seja, que a vida não é exata. Não há como você se especialize em cálculos matemáticos e científicos e elabore uma equação para dirigir a tua vida, e você, através dessa equação, vai evitar todo tipo de tempestade sobre a tua casa. Você, através dessa equação, vai evitar todo tipo de ventos e tormentas sobre a tua casa. Jesus Cristo disse: isso é impossível. O vento, a tormenta e a tempestade virão necessariamente tanto sobre a casa do prudente quanto da casa do homem louco. Nessa, querido, a nossa vida, ela é uma vida inexata, ela é uma vida imprecisa. Ou seja, nós somos obrigados, volta e meia, a nos depararmos com circunstâncias nefastas. Volta e meia acordamos pela manhã, fomos dormir em paz e acordamos no meio de um vento, fomos dormir às 11 horas da noite, às 10 horas da noite, o céu era céu de brigadeiro, o céu estava estrelado, e quantas vezes você põe-se de pé às 7 da manhã, o céu está turvo, os relâmpagos estão chicoteando sobre a tua casa, não é? Os trovões estão repimboando de forma ensurdecedora, o barulho, não é, dos confrontos dos ventos e das temperaturas altas e baixas nos ares, e assim acontece na nossa vida também, não é? Quantas vezes nós vamos dormir com notícias boas, vamos dormir ao som de uma música evangélica gostosa, e quando acordamos de manhã o telefone toca e somos surpreendidos por uma morte inesperada, somos surpreendidos logo pela manhã por um exame médico que anuncia um câncer, e o médico contempla os nossos olhos e muitas vezes na frieza dele ele é obrigado a dizer: olha, não tem cura, e a partir dali aquela circunstância nos afronta, a partir dali aquela tormenta tenta nos afogar, tenta nos atingir, tenta nos fazer submergir, tenta nos fazer sucumbir, e muita gente, não são poucos os cristãos que nessa hora passam a ser dirigidos pelos efeitos dessa tormenta. E esse é o ponto da pregação. Se Deus estabeleceu que a vida humana na terra não seria precisa, não seria exata, se Deus estabeleceu que as tormentas viriam tanto sobre o casamento daquele que é justo quanto daquele que é ímpio, se Deus estabeleceu que os ventos e trovões e relâmpagos e tempestades viriam assolar tanto o lar conjugal daquele que serve a Deus quanto daquele que não serve, se Deus estabeleceu que essas tormentas viriam inapelavelmente contra nós, independente de raça, credo religioso, nacionalidade, independente de qualquer coisa, é porque Deus quer que nós coloquemos a nossa vida debaixo do seu controle. E essa é a nossa única chance. Não a nossa única chance de estarmos contentes, porque muitas vezes até o contentamento desaparece na nossa vida. Não única. Vamos evitar falar de uma pista para outra. Por favor. Não que nós venhamos a nos manter muitas vezes e em todo tempo alegres, porque em muitas ocasiões até mesmo a nossa alegria desaparece. Mas o fato é que Deus se compromete conosco a nos fazer pessoas felizes.
mesmo em meio à tormenta. A palavra feliz na Bíblia, ela é sinônima de bem-aventurado. Deus se compromete conosco a nos tornar pessoas bem-aventuradas, felizes. Eu costumo dizer, e isso não é um pensamento meu, é um pensamento de outros, que não há casamento perfeito, não há relacionamento perfeito do ponto de vista conjugal. Não é? Existe casamento feliz. Feliz, muitas vezes, mesmo com uma alegria roubada, mas feliz. Feliz, muitas vezes, mesmo com um contentamento roubado por alguma notícia ou alguma circunstância, mas feliz. Aleluia. E esse é o compromisso de Deus para com a sua igreja. Ainda que o contentamento te seja roubado por um tempo, ainda que a alegria desapareça por um tempo, Deus, ele tem o compromisso de te manter uma pessoa feliz em meio à tormenta, em meio à tempestade. O profeta Naum, no seu livro, capítulo 1, abram lá, versículo 3, parte final, ele profere uma sentença estarrecedora a esse momento. Ele diz: o caminho do Senhor é na tormenta, é na tempestade. Em meio à tempestade, Deus nos dá felicidade, Deus nos torna bem-aventurados. Em meio à tormenta, Deus nos torna bem-aventurados. Agora, pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor: como é que Deus nos torna bem-aventurados? Como é que Deus nos torna felizes em meio a tempestades, em meio aos trovões, em meio aos rebimboar das más notícias, em meio ao barulho ensurdecedor das circunstâncias que muitas vezes nos assolam? A Bíblia diz que é suficiente que nós entreguemos o controle da nossa vida ao poder e à autoridade do Espírito Santo de Deus. O que nós não podemos é sucumbirmos diante desses trovões. O que nós não podemos é nos assustar diante dos relâmpagos. O que nós não podemos é termos medo diante das circunstâncias que nos afrontam, que aparecem subrepticiamente, de forma inopinada, de forma surpreendente, para nos derrubar. O que nós não podemos é permitir que essas circunstâncias venham controlar a nossa vida. E é nesse ponto que muitos crentes fracassam. Eles têm uma notícia ruim, dada por um médico, é um exame médico de um resultado inesperado. Eles caem em desgraça, imediatamente perdem o contentamento. Não perdem só o contentamento, perdem a alegria. Não perdem só a alegria, perdem a felicidade. Não perdem só a felicidade, a alegria e o contentamento, perdem a fé, perdem a confiança em Deus, perdem a confiança nas promessas de Deus, perdem a confiança nas palavras de Deus e entregam o controle da sua vida àquela circunstância. E a partir dali, passam a ser dominados por aquela circunstância, amedrontados, em pânico, deprimidos, desesperados. São dominados por aquela notícia, são dominados por aquele resultado daquele exame de sangue, daquele exame médico, daquele exame laboratorial. E é nesse ponto que muitos fracassam. E é justamente esse ponto que Deus não quer que nós venhamos a fracassar diante dele. Porque o caminho do Senhor, repita comigo, é na tormenta. O caminho do Senhor é na tempestade. Se o caminho do Senhor é na tormenta e na tempestade, nós precisamos entregar o controle, o domínio, o governo da nossa vida, a autoridade, ao poder do Espírito Santo. No exato instante em que somos assaltados por uma notícia ruim, nós temos que bradar em alta voz,
e dizer: Deus, eu continuo confiando em Ti, eu continuo crendo no poder da Tua palavra, eu continuo crendo no Teu amor, eu continuo com fé na Tua palavra, eu continuo a crer nas Tuas promessas, eu continuo a crer no Teu poder, eu continuo a crer no Deus do impossível, eu continuo a crer num Deus que vai me fazer, me capacitar a enfrentar essa tormenta. Agora, uma coisa eu digo: Deus, eu não vou permitir que essa tormenta controle a minha vida a partir de agora. Eu não vou permitir que essa circunstância nefasta, dessa tormenta, dessa tempestade, dessa notícia, dessa perda, desse prejuízo, passe a controlar a minha mente, passe a controlar a minha felicidade, passe a controlar o meu ser, passe a me controlar psicológica e emocionalmente. Eu não vou permitir, Deus. Eu vou continuar crendo no Teu poder, eu vou continuar crendo na Tua palavra, eu vou continuar crendo que Tu és um Deus que tudo pode, que nada é demasiadamente difícil para Ti. Eu vou continuar crendo que Tu é um Deus do impossível. É este o ponto, exatamente o ponto nevrálgico da mensagem que Deus quer estabelecer na nossa vida nessa manhã. Você não pode cometer o erro de entregar o controle da tua vida a qualquer circunstância que assole a tua vida. Por quê? Porque a tua chance de ver o milagre é continuar fazendo a vontade de Deus em meio à tormenta. A tua chance de ver o milagre é você continuar nutrindo fé na palavra de Deus. A tua chance de ver o impossível eclodir na tua vida como uma luz, como um sol, como um farol, é você continuar fazendo a vontade do teu Deus em meio à luta, em meio à tormenta, em meio à tempestade. Você, menina, que tinha um sonho com um namorado, e o namorado talvez esses dias tenha te dado a pior de todas as notícias para uma menina que ama um namorado: eu não gosto de você, eu quero me separar de você. Deus talvez esteja te ensinando, menina, que a vida é assim mesmo. A vida é, como disse Jesus Cristo, tanto para o louco quanto para o prudente, ela viria sobre ela as tempestades. A vida é, como disse o poeta Camões, não é precisa, ela é inconstante. Ela sofre variações de temperatura, ela sofre variações e sofre as intempéries do tempo. A vida, ela oscila dentro das intempéries também, entre a maldade e a bondade das pessoas, ou entre os desígnios dos homens que muitas vezes estão ocultos. O que você deve fazer, menina, é se manter fiel à vontade de Deus, para que você veja o grande sonho da tua vida se realizar, para que você possa ver e contemplar com os teus olhos, chamar pelo nome, acariciar com os braços e ver a realização dos teus sonhos. A Bíblia te ensina que o cumprimento da promessa de Deus, ele só acontece depois que nós fazemos a vontade de Deus. Então, tudo que você tem que fazer, menina, diante dessa notícia que te pegou de surpresa, é continuar a ser fiel ao teu Deus, é continuar a ser leal ao teu Deus, é continuar a ser uma pessoa que faz a vontade de Deus. Talvez você seja uma mulher que se deparou também com uma palavra torrencial de vergonha, de amargura nessa madrugada ou nessa semana. Ouviu coisas da boca do teu marido que tu jamais imaginava ouvir. Deus diz para você a mesma coisa: eu sou o Deus dos milagres, eu sou o Deus do impossível na tua vida. Só há uma chance de você ver o impossível se tornar possível na tua vida,
é não abrir mão de continuar a fazer a minha vontade, é de não abrir mão da tua fé. Não deixa cair a tua coroa no chão, não apague a tua fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá da sua fé, e a alma que recuar, eu não me comprazo com ela, eu não tenho prazer nela. Então, querida, então, meu querido, talvez você seja um comerciante que está à beira da falência, ou que alguém tenha te dado alguma notícia trágica, um enorme prejuízo essa semana, e você esteja atordoado, né? Não entrega a vida dos teus negócios ao poder dessa circunstância. Deus quer que você continue entregando e confiando no plano dele maior, confiando na bondade dele, confiando no amor dele por você, confiando no zelo e no cuidado dele por você. Continue a entregar ao Senhor o controle dos teus negócios. Essa palavra, ela sirva para cada um de nós. Cada um de nós deve continuar sempre, todos os dias, renovando a sua aliança com Deus, continuando a entregar o controle dos sonhos a Deus, continuando a entregar o controle da vida a Deus, o controle dos desejos, né, mais íntimos a Deus. O plano de Deus é que nós não venhamos a sucumbir diante absolutamente de nenhuma circunstância. As provas virão, as tentações virão, as lutas virão, sempre virão, dia após dia. Muitas delas vão se alterando, vão se modificando, mas elas virão. Mas o fato é que nós precisamos estar inabaláveis diante dessas lutas e não entregando jamais o controle da nossa vida a nenhuma luta. Há pessoas que caem em depressão, e a depressão é porque elas entregaram o controle da vida delas àquela situação. A depressão, ela só acontece na vida do homem, só acontece na vida da mulher que entrega, que resolve entregar àquela circunstância inesperada, àquela situação nefasta, o controle da sua felicidade, o controle da sua alegria, o controle do seu contentamento e, por fim, o controle da sua vida àquela situação. Não faça isso, querida. Não faça isso, meu amado. Não entregue jamais o controle da tua vida, o controle do teu destino eterno a nada nem a ninguém. Esaú, na Bíblia Sagrada, ele é um exemplo desse tipo de crente fracassado. Ele passou por uma circunstância de uma provação grande, ele passou por um momento de luta terrível, e em meio àquela luta, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele perdeu a sua primogenitura. Ele sucumbiu diante da circunstância que o afetou. Ele sucumbiu diante daquela luta que o atingiu. E ele simplesmente abriu mão da sua primogenitura. Ah, querido, não entrega a tua primogenitura para Satanás. Não entrega a tua herança eterna para o diabo. Não entrega para nenhuma circunstância a tua herança eterna, a tua primogenitura. Não abandona a igreja, não abandona a comunhão com Deus por causa de uma luta. Enfrenta a luta fazendo a vontade de Deus, renovando a tua confiança em Deus. Enfrenta o rebimboar dos trovões, o ricochetear dos relâmpagos. Enfrenta tudo isso, mas com fé, com confiança na palavra de Deus, com confiança de que Deus vai te dar vitória. Diga para essa luta que você está enfrentando que a última palavra não é dela, é de Deus. Diga para o diabo que está te atentando a você abandonar a igreja, abandonar os caminhos do Senhor por causa de uma luta que você já está cansado. Diga para Satanás: a última palavra não é tua, diabo. A última palavra é do meu Deus. Eu não vou abrir mão da confiança que eu tenho nele. Eu não vou abrir mão do meu bom depósito, da minha fé. Eu não vou abrir mão das minhas
da minha herança celestial conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu não vou abrir mão. Nem a morte, nem a vida, nem a doença, nem a enfermidade, nem coisa alguma, nem trovão, nem tormenta, nada me separará do amor de Deus. Diga isso em alto e bom som para Satanás ouvir. Diga isso em alto e bom som para essa circunstância ouvir. Você diga: eu não aceito essa derrota, eu não aceito essa situação, eu não vou entregar a essa situação o controle da minha vida, eu não vou entregar a esse fracasso o controle da minha vida, eu não vou entregar a essa derrota o controle da minha vida, porque eu posso ser derrotado numa batalha, mas a guerra já está vencida, porque Deus é aquele que conta o fim desde o começo. Deus é aquele que narra o fim desde o começo, e no fim Ele diz: a tua vitória é certa, porque eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus que tudo pode, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o tronco de Jessé. Eu sou a rosa de Saron, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou para aquele exame médico que vem dizendo que tu está com câncer. Diga para o médico: eu sei quem eu sirvo ao Jeová Rafá, o Deus da cura. Aquele problema de prejuízo, tu diz: eu sirvo ao Deus poderoso, ao El Shaddai, eu sirvo ao Jeová de Sebaó, o Deus da guerra. Eu não tenho medo de guerra, eu não tenho medo de luta, eu não tenho medo de tormenta, eu não tenho medo de tempestade, porque eu sei que Deus é aquele que conta o final, Deus do início, e o final é a minha vitória. Eu quero fazer a vontade de Deus. Diga para o diabo: diabo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus no meio dessa luta, eu vou fazer a vontade de Deus no meio dessa tormenta, eu vou cumprir com o meu chamado na terra, em meio a essa tormenta, no meio do ricochetear desses relâmpagos, no meio do rebimboar desses trovões, no meio do barulho ensurdecedor, do medo que tu tenta me atingir com esse problema. Eu quero te dizer que eu vou enfrentar esse problema debaixo da vontade de Deus, com fé, porque o meu Deus declarou que o justo dele viveria da fé, e a alma que recuasse, ele não teria prazer nela. Tua vitória é certa, igreja, em nome de Jesus. Enfrenta o que há de vir, disse a Bíblia. O que há de vir, virá. Queira o diabo ou não, virá. Queira notícia ruim ou não, virá. Queiram as circunstâncias, essa ou aquelas, ele virá. Versículo 35. Diz a palavra de Deus: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Essa tua confiança, ela vai ter um galardão especial. Esse galardão, ele é avultado, ou seja, ele é grande, ele é valoroso, ele é valioso. Por quê? Porque tu foi colocado na fornalha de Nabucodonosor, e mesmo diante da fornalha da dor, tu não negou a Deus, tu não negou a confiança em Deus. Então Deus diz: essa aprovação, ela terá um avultado, um grandioso galardão. Deus, ele é recompensador daqueles que o buscam, ele é recompensador e galardoador daqueles que o buscam. E aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar que ele é Deus e que é galardoador daqueles que o buscam. Creia nessa palavra. Deus diz assim mais ainda: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Repete comigo: depois de haver feito a vontade de Deus, alcançarei a promessa. Não inverte isso. Há crentes manipuladores, há cristãos manipuladores, com entendimento manipulador, com pensamento de manipulação. Há mulheres cristãs que são manipuladoras e querem manipular até o próprio Deus. Há homens também que são manipuladores, não manipulam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: depois que eu fizer
a vontade de Deus, eu alcançarei a promessa. Se Deus tem uma promessa na tua vida, faça primeiro a vontade dele. A tua chance de ver o cumprimento dessa promessa é não abrir mão de fazer a vontade de Deus. Enfrenta essa ponte. Se a vontade de Deus é que tu atravessa a ponte, atravessa. Se a vontade de Deus é te colocar no meio da moenda e rodar contigo na moenda, como cana. Já tomou caldo de cana? O olho da cana enfia a cana ali e ele espreme. E se Deus, a vontade de Deus é te espremer ali dentro daquela moenda, tu sai igual um bagaço do outro lado, mas tu chega do outro lado dizendo glória a Deus, aleluia, eu perseverei, eu prevaleci, eu entrei que era uma cana, eu saí só um bagaço, aleluia, mas foram as mãos dos sacrossantas do meu Deus que permitiram isso. Eu não abri mão de glorificar Deus no meio da moenda. Glorifica a Deus no meio da moenda. Se a vontade de Deus é te botar na peneira e te chacoalhar na peneira e tu fica tonto de um lado por outro, até tonto você diga glória a Deus, aleluia. Eu estou tonto, eu estou muitas vezes sem saber que direção tomar, mas eu confiei no Senhor, eu entreguei a orientação da minha vida ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai decidir qual caminho que eu vou tomar. O Espírito de Deus vai decidir. Ele vai decidir qual é a decisão que eu vou tomar. O Espírito de Deus vai me instruir. O Espírito de Deus vai me orientar. O Espírito de Deus vai inspirar as decisões que eu vou tomar. Eu estou meio que tonto, eu estou meio que desorientado, mas não estou desorientado não, porque eu entreguei minha vida ao controle do Espírito Santo. Deus, Ele pode ter me colocado no coador, Ele pode ter me colocado na peneira, mas uma coisa eu sei que a minha vitória é certa. Ele por fim, Ele vai se levantar sobre a terra e Ele vai me dar vitória para a glória do Pai. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Levanta a tua mão direita para a glória e exalta o nome desse Deus, porque só Ele é digno de glória. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o desejado de todas as nações. Ele está aqui com a sua mão ensanguentada. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos a minha presença, eu estarei no meio deles. Ele está massageando o teu coração, Ele está enxugando a tua lágrima, Ele está renovando o teu espírito, Ele está renovando a tua coragem, Ele está renovando a unção dele sobre a tua vida, te dando espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito de audácia, para você ser capacitado por Ele a enfrentar qualquer situação e não abrir mão de continuar a fazer a vontade dEle. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Não abre mão de fazer a vontade de Deus. Não entrega o controle dessas circunstâncias da tua vida a nenhuma circunstância da tua vida. Não entrega. Não entrega. Eu não sei se está vivo aqui no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro havia um grande homem de Deus chamado Erlilene César. A Bíblia diz que um belo dia ele amanheceu sem os 2 olhos. Os olhos perderam o líquido e eles ficaram só como pele dentro do globo ocular, dentro do campo da visão físico. Bíblia, o Erlilene César, no livro dele, ele dá o testemunho de que ele não entregou as circunstâncias da vida dele, àquelas circunstâncias, o controle da vida dele. Ele era um empresário e empresário continuou. Ele era membro da igreja presbiteriana e ali ele continuou fiel a Deus. Ele tinha uma comunhão, uma confiança, uma fé em Deus e ele não recuou. Os anos se passaram. Resumindo o testemunho dele, ele diz que numa certa manhã ele acordou com o som da voz da esposa dele que disse assim: meu amor, o que aconteceu com você?
Aí ele acordou e disse: o que que foi? O teu globo ocular está perfeito. Ele foi enchido novamente. Aí o Erlen César diz que ele olhou para a janela e viu uma silhueta de uma janela. Virou o rosto para a esquerda, viu a esposa de pé. E a sua visão foi progredindo, até se tornar uma visão perfeita. Cumpriu. Depois de fazer a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Aleluia. Se você acordar qualquer dia com um resultado de exame que você não esperava, não se abala. Um belo dia, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele acordou com uma visita inesperada. E essa visita inesperada trouxe a pior notícia que um homem pode receber. O portador dessa notícia foi o profeta Isaías. O profeta Isaías entrou no palácio e disse para ele: rei, Deus vai te matar. Deus vai tirar a tua vida. Deus havia visitado o rei Ezequias e permitido uma enfermidade incurável nele, para matá-lo. O rei Ezequias estava conduzindo a criação dos seus filhos de mal a pior, seu relacionamento conjugal, sua casa estava uma bandalha, uma bagunça. Deus deu tempo para ele se arrepender, ele não se arrependeu, e Deus mandou a notícia para ele. Mas o lindo dessa passagem é a reação do rei Ezequias, porque ele poderia ter se entregue, ou haver entregue a essa circunstância o controle da sua vida, se deprimido, abatido, se revoltado contra Deus. Não. A Bíblia diz que ele quebrantou-se na presença de Deus, disse para Deus: Deus, vamos conversar. Precisamos conversar. Deus, durante todos os anos da minha vida, olha no teu livro o quanto eu fui fiel a ti, o quanto eu padeci por amor ao teu nome. E a Bíblia diz que ele se humilhou, chorou amargamente. E Deus manifestou-se a ele ali como Pai. Deus que havia permitido sobre ele uma enfermidade incurável para matá-lo. Isaías já estava saindo do palácio. Deus disse para Isaías: volta. Meu servo se humilhou. Ele se quebrantou na minha presença. E eu sou um Deus de misericórdia. Amém, Senhor, glória a Deus. Volta e fala com meu filho. Eu revoguei essa enfermidade incurável. Eu destruí o poder dela. Eu vou acrescentar mais 15 anos. Glória a Deus, maravilhoso. Esteja preparado para o que der e vier. Cada um de nós. Porque essa é a característica da vida. Como disse Camões. É ele. Não é precisa. Não é exata. Como disse Cristo Jesus, a tormenta vai vir, inapelavelmente, sobre cada um de nós, mas que nós possamos, através da palavra de Deus, em obediência à voz de Deus, jamais entregar o controle da nossa vida a circunstância nenhuma. Seja qual for a circunstância na minha e na tua vida, enfrente-a de cabeça erguida. Enfrente-a, põe os teus olhos em Sião, o alto,
De onde vem o teu socorro? Glória a Deus. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém, Senhor. Se for preciso se humilhar, se humilha. Se for preciso, como rei Ezequias, se arrepender, chorar, clamar pela misericórdia de Deus, clame. Mas não entrega o controle da tua vida a nenhuma circunstância dessa. Não entrega. Continua fazendo a vontade do teu Deus em meio a tormento. Continua fazendo a vontade do teu Deus, cumprindo com o teu chamado em meio à luta. E lá na frente, quando Deus olhar para você e ver a tua fidelidade, a tua lealdade, a tua integridade, a tua santidade em meio à fornalha da luta, Deus vai dar um basta. E Ele vai te fazer tomar posse da promessa. Glória a Deus. Aleluia. E você vai ver a promessa de Deus nos teus braços, no teu colo, nas tuas mãos. E você vai ser bem-aventurado. Amém? Recebe essa palavra da parte do Senhor, que vem para a tua vida, para a minha vida nessa noite.